Questão número 7, nós temos: o terreno é composto por um retângulo de dimensões 14 por 19 metros. Então, vamos fazer aqui o meu retângulo. Então, eu tenho um retângulo cujas dimensões, vou fazer aqui um retângulo, dimensões 14 por 19 metros. E por um quadrado. Então, vamos fazer aqui um quadrado. Esse quadrado vai ter os lados medindo 13 metros. Ele está falando que esse terreno é composto por um retângulo e um quadrado. Qual é a área total? Portanto, nós vamos somar as duas áreas. Essa área do retângulo. Essa área do retângulo aqui, vou chamar essa área de A1. E a área do quadrado, vou chamar essa área aqui de uma área A2. Como o terreno é composto pelas duas áreas, então a área total é a soma de cada área do retângulo e do quadrado. A área de um retângulo, base vezes a altura. A área do quadrado, lado vezes lado, acaba se tornando lado ao quadrado. Portanto, nós temos a área do retângulo, base 14, altura 19, e a área do quadrado, lado vezes lado, que acaba se tornando lado ao quadrado. Então, a minha área total vai ser 14 vezes 19, 266. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, dá 169. 169 mais 266 vai me dar 435 metros quadrados, porque ambas as unidades do comprimento estão em metros. Metro quadrado, portanto, nós temos a alternativa B de bola. Então, uma questão relativamente simples, trabalhando com os conceitos aí de área de retângulo e de quadrado. Questão número 8. Questão número 8 nós temos: em um consultório médico, os copos descartáveis utilizados no bebedouro possuem formato cônico, com raio igual a 8 centímetros e altura igual a 9 centímetros. Então, vamos trabalhar aqui com, fazer o formato aqui de um cone. Eu tenho aqui um cone, tem aproximadamente esse formato, o formato de um sorvetinho, a casca de um sorvete. E nós temos aqui, é a base nesse cone. Essa base, ela tem um raio R. E esse cone, ele tem uma altura H. O volume do cone é da área da base então o volume do cone é dado pela área da base vezes a altura dividido por 3. Porém, essa base é uma circunferência
E a área de uma circunferência, πr ao quadrado. Então, fica πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Vamos continuar lendo. Então, nós temos que o raio vale 8 centímetros e a altura vale 9 centímetros. Qual é o volume desse copo descartável, considerando o π igual a 3? Então, o volume desse cone é dado π, que vale 3, o raio, que ele disse que vale 8 centímetros, 8 ao quadrado, a minha altura, 9, dividido por 3. Como nós temos aqui multiplicação, eu posso cortar o 3 de cima com o 3 de baixo. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, vezes 9. Portanto, nós temos o volume do cone, 64 vezes 9, 576 centímetros cúbicos. Achamos aí o volume do cone, alternativa A. Pergunta mais para o concurseiro demonstrar que sabe obter, né? Sabe a formulazinha de obtenção do volume do cone. Vamos continuar. Questão número 9. Temos: uma fazenda dedicará um terreno de dimensões 133 por 201 metros para preservação ambiental. Bom, então, nós temos aqui uma figura, nós temos aqui um retângulo. Nós temos aqui um retângulo. Eu vou desenhar aqui. Então, nós temos aqui um retângulo cujas dimensões 133 metros por 201 metros. Qual é a área dessa fazenda? Dedicará para a preservação ambiental. Então, ele quer essa área desse retângulo. Exercício muito simples. A área do retângulo, base vezes altura. Então, a base 133, minha altura 201. Portanto, nós temos 133 vezes 201, que vai dar 26.733 metros quadrados. Metro vezes metro, metro quadrado. Essa nós ficamos com a alternativa B de bola. Percebe-se nesses 9 exercícios que as questões da Concesp são repetitivas, como eu tinha dito antes. Então, por isso que é interessante fazer bastante exercício. Quando chegar no exercício bem parecido que você já viu, você conseguir fazer a prova com facilidade. Questão número 10. Temos uma estrada ao redor de uma fazenda, possui forma retangular, dimensões 600 por 1.900. Então, vamos fazer aqui o esboço de um retângulo. Então, nós temos aqui 600 metros por 1.900. 5 voltas completas nessa estrada equivale a... Bom, então, nós temos uma estrada ao redor da fazenda. Então, aqui está a minha fazenda. E a estrada
é um retângulo, beleza? Então, na verdade, quando você dá uma volta nessa estrada, essa volta, ela equivale ao perímetro desse retângulo. O perímetro, 2P, onde, mais uma vez, o P é o semiperímetro. 2P fica o perímetro, é dado por 600 mais 600. Os dois lados opostos são idênticos. 1.900 mais 1.900. Mais uma vez, lados opostos são paralelos e idênticos. Então, nós temos 600 mais 1.900 dá 2,5. Mais 600 mais 1.900 com 2,5 mais 2,5 me dá 5.000 metros. Lembrando que 1.000 metros equivale a 1 quilômetro. 5.000 metros, 5 quilômetros. Aí a pessoa vai na alternativa C direto e erra a questão, porque ele quer 5 voltas. Então, na verdade, se cada volta são 5 quilômetros, 5 voltas eu vou multiplicar por 5 e vamos obter exatamente 25 quilômetros, alternativa A. Muitas bancas fazem esse tipo de pegadinha, então bastante atenção, resolva e vai com detalhe, observa com bastante atenção a pergunta. Vamos para mais um. Estão 11. Estão 11, nós temos em um armário há 3 pratos quadrados distintos. O prato A possui lado igual a 13. Os pratos B e C possuem lados iguais a 17 e 23, respectivamente. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui 3 quadrados. O primeiro, um quadrado, quadrado A, de lado 13 centímetros. O outro, lá é quadrado B, de lado 17 centímetros. E o prato C, de lado 23 centímetros. Cenário alternativo que representa as áreas dos pratos C, A, B. Então, bastante cuidado. Primeiro é o C, depois o A e depois o B. Bastante cuidado com essa sequência. A área do prato A vai ser lado vezes lado, lado ao quadrado. 13 ao quadrado, 169 centímetros quadrados. Centímetro vezes centímetro. A área do prato B, lado vezes lado. 17 ao quadrado. 17 ao quadrado, 289 centímetros. E a área do prato C, 23 vezes 23, 23 ao quadrado. 23 vezes 23, 529 centímetros quadrados. Então, primeiro, é o C, 529. Ficamos nas alternativas B e C. Depois, o A é 169. Então, a gente já fica com a alternativa C de casa. C, A, B. Bastante cuidado com a ordem. Questão número 12.
Vou aumentar um pouquinho o espaço para que solução. Então, nós temos uma área quadrada possui uma diagonal 45 raios de 2 metros. Então, vamos lá. Então, vamos por partes. Vamos fazer, então, essa área quadrada. Vou fazê-la um pouquinho maior do que o habitual. Fiz aqui um quadrado. Ele possui uma diagonal. Então, vou fazer aqui a diagonal. A diagonal, você pega. Então, vou colocar aqui. Nós temos aqui uma diagonal. Lembrando que nós temos as extremidades, a gente chama de vértice. Então, amarelinho aqui são os vértices. A diagonal é uma reta que liga dois vértices não consecutivos, não vizinhos, não adjacentes. Então, aqui nós temos essa diagonal. Nós temos os lados do quadrado, que eu vou chamar de L. Lembrando que cada ângulo desse quadrado vale 90. Todos aqui valem 90 graus. Se a gente analisar, eu vou olhar só a parte de baixo, mas obviamente que a parte de cima também é um outro triângulo, pegando só esse triângulo de baixo. Mas aqui em cima, nós temos também outro triângulo. Esse tipo de triângulo, ele é o triângulo retângulo. E o que tem a ver esse triângulo retângulo? Então, deixa eu desenhar aqui um triângulo retângulo. Aqui eu tenho a diagonal e aqui eu tenho os lados. Tá. Para que serve? O que a gente precisa saber desse triângulo retângulo? O ângulo de 90 graus está oposto a esse lado. Então, aqui é a minha hipotenusa. Nós temos hipotenusa num triângulo retângulo. O que é triângulo retângulo? Um triângulo que possui 90 graus em um dos ângulos. Depois, os outros lados desse triângulo retângulo são os catetos. E o teorema de Pitágoras nos diz, o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. No caso, os catetos aqui eu estou colocando valores iguais por ser um quadrado. Então, nós temos b ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. A diagonal, passo para o outro lado, tiro a raiz quadrado. Portanto, a minha diagonal, raiz quadrada de L ao quadrado é L. Então, ficou L raiz de 2. Então, num quadrado, a diagonal vale L raiz de 2. Portanto, nós temos diagonal L raiz de 2. A diagonal 45 raiz de 2. L raiz de 2. Vou cortar os dois raiz de 2. Portanto, a gente descobre que o lado desse quadrado vale 45 metros. Continuando com o exercício. Agora, nós temos uma área circular com diâmetro igual ao lado dessa área quadrada. Possuiria uma área D. Vamos lá. O exercício quer diminuir um pouquinho a gente
espaço para resolução. Então, nós temos aqui, vamos imaginar que nós temos aqui um círculo, vamos ver se ele vai arrumar. Não arrumar, eu tento desenhar uma. Aqui nós temos aqui um círculo, e esse círculo, ele falou assim que ele tem um diâmetro igual, então nós temos um diâmetro igual ao lado dessa área quadrada. Então, o diâmetro então vai valer 45, que é igual ao diâmetro da circunferência. Lembrando também que o diâmetro é o dobro do raio da circunferência. O raio é a distância do centro C até a própria circunferência. Portanto, o raio é a metade da circunferência. A metade do diâmetro da circunferência. A metade de 45 me dá 22,5 metros. Só que ele quer a área dessa circunferência, dessa área circular. Ele quer toda essa região aqui, toda essa área aqui. A área de uma circunferência é dada por πr ao quadrado. Só que pode reparar que o π não foi fornecido no exercício. Então, esse π, você tem que ter noção do valor dele. O valor dele é 3,14, 15, 9 e etc. Quando já teve exercício que a gente fez aí, ele considerou o π igual a 3. Mas, nesse caso, você teria que saber que vale 3, 3,14, 3,1 e assim por diante. Portanto, nós temos o seguinte, vamos colocar 3,14 vezes o raio, que é 22,5 ao quadrado. Fazendo essas contas, é 3,14 vezes 22,5 ao quadrado, 22,5 vezes 22,5. Dá 506,25 vezes 3,14. Essa área dá aproximadamente 1.590 centímetros quadrados. E vai dar bem próximo da alternativa E. Se você usar 3,14, 15, 9, que é um número irracional, tem infinitos números após a vírgula. Você colocar o valor dele da calculadora, 3,14, 15, 9, vai dar praticamente essa alternativa E, 1.590,4. Mas repare que quando ele coloca um valor aproximado, as outras alternativas é bem diferente do valor que você encontrou. Se você tivesse, por exemplo, só para você entender, se você tivesse usado o π valendo 3, você ia obter o valor, se tivesse colocado aqui o 3, você ia obter o valor de 3,14 vezes 506,25. Você ia obter um valor muito próximo aqui também. Se você tivesse colocado 3 vezes 506,25. Se você tivesse colocado o valor de 3 apenas, você ia obter um valor não tão próximo a esse. Você ia obter 1.518, se você tivesse colocado 3. Então, você teria que colocar o 3,14, 15 mesmo. Ok? Então, você, na via das dúvidas, memoriza esse valor do π. Se ele não for fornecido, coloca ele como 3,14
e não 3. Só se o exercício admitiu π igual a 3. Então, fizemos mais esse exercício.